Quero começar falando do terremoto em Marrocos. Países começaram a enviar ajuda humanitária para o país. E o número de mortos neste terremoto chega a 2.000 pessoas. Mais de 1.800 ficaram feridas. Entre as vítimas está um cidadão francês. Quem já está conosco aqui no nosso estúdio para atualizar todas as informações é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, 2.000 mortes. Quando a gente conversou hoje pela primeira vez, eram cerca de 1.037. Agora praticamente dobrou esse número e, infelizmente, ele só tende a aumentar, né? Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha aqui pelas nossas múltiplas telas. A cada boletim do Ministério do Interior, infelizmente, essa cifra de mortos, ela acaba saltando. Então, a gente teve a primeira relação, há pouco menos de 24 horas, 600 vítimas. Depois, esse número subiu para mais de 1.000. E, ao longo do dia, a gente foi acompanhando 1.300, 1.800. E agora, uma confirmação de últimos minutos, 2.000 mortos. As explicações na reportagem a seguir. As buscas por moradores que estejam debaixo dos escombros é uma corrida contra o tempo. A destruição registrada em Marrakech sugere que muita gente ainda esteja soterrada. A enorme quantidade de desabrigados dormindo nas calçadas dificulta a operação de resgate. Os hospitais estão lotados de feridos. Os aeroportos continuam funcionando, principalmente aqueles que atendem as 3 maiores cidades do Marrocos: a capital Rabat, no norte, Agadir, no sul, e Marrakech, a região mais atingida pelo tremor. Estados Unidos, Israel, Catar, Venezuela e Emirados Árabes Unidos já declararam estar mobilizando ajuda humanitária. Até a vizinha Argélia, que rompeu relações diplomáticas com Marrocos em 2021 por conta de desentendimentos políticos, abriu o espaço aéreo para aviões que levem recursos para as áreas afetadas pelo abalo sísmico. O terremoto alcançou 6,8 na escala de magnitude. O epicentro, a pouco mais de 75 quilômetros de distância de Marrakech, foi de baixa profundidade, o que causou uma forte onda de choque na superfície por volta das 11 horas da noite no horário local. Com a maioria da população em casa, muitos dormindo, o número de vítimas tende a subir, infelizmente. As cenas traduzem o tamanho da destruição, o desespero de quem tentava fugir no momento do tremor e o esforço dos bombeiros para atender tantos chamados simultâneos. O terremoto desta sexta-feira foi o mais intenso registrado no Marrocos em 60 anos. A parte atingida não tinha histórico de abalos sísmicos. Por isso, os prédios não eram preparados para este tipo de emergência. Também desabaram construções milenares, que remontam tanto à ocupação otomana no século XIII, como à expansão do islamismo no oeste da África. O governo marroquino declarou 3 dias de luto oficial. A família real do país orientou as Forças Armadas a ajudar as organizações civis no que for preciso. O Exército anunciou que todos os militares foram colocados de prontidão. A Cruz Vermelha declarou estar mobilizando equipes para ajudar nos resgates e atendimentos aos atingidos pela tragédia. A ONG calcula que a reconstrução leve décadas, principalmente considerando que o Marrocos tem um baixo índice de desenvolvimento humano, colocando o país na categoria de estado pobre. Vamos conversar mais uma vez então com Marcelo Favalli, que vai explicar inclusive onde está essa região e as outras atualizações sobre este terremoto que atingiu o Marrocos. Favalli. Evandro, eu vou precisar da ajuda de um mapa, embora a gente tenha visto essa imagem ao longo do dia, desde ontem à noite, para ficar claro para todo mundo, esse ponto mais escuro aqui foi o epicentro, uma região montanhosa, pouco ocupada, com casas de pouca estrutura, mas o principal ponto da tragédia é Marrakech. De novo, essa distância aqui tem 75 quilômetros. Claro que há muitas vítimas nessa região, mas Marrakech é um ponto mais populoso.
também uma região mais pobre e de construções que não foram atualizadas, até porque existe uma parte chamada da Cidade Velha de Marrakech, algo que remonta construções do século XIII, do século XIV, tombadas pelo patrimônio histórico do Marrocos, que não podiam ser, por exemplo, modernizadas. Aqui nós tivemos, então, milhares de desabamentos. Esses números eles estão ainda no campo da especulação, dezenas de milhares. Os números ainda não estão consolidados. A informação mais sólida que nós temos é que, agora há pouco, o saldo de mortos subiu para 2.000 e há pelo menos 1.800 feridos que lotaram os hospitais da região. Mas, é claro, a gente está falando de feridos, de mortos, de estruturas que desabaram. A gente tem que olhar agora as próximas 24 horas, 48 e 72 horas. Porque há milhares de feridos e muitas pessoas desaparecidas. Não há um número exato, se calcula em milhares de desaparecidos. Também porque as telecomunicações foram rompidas, então famílias não conseguem se falar e entram nessa especulação dos tais desaparecidos. Há muitos turistas, muitos estrangeiros. Paris já confirmou a morte de um cidadão francês que estava na região, porque também é uma parte aqui do noroeste africano muito famoso pelo turismo. Agora eu estava falando de construções, mas a gente tem que olhar um pouco por debaixo da terra e projetar o que serão os próximos dias. Claro que um terremoto dessa magnitude, ele só não desaba edificações. Rompeu-se esgoto, tubulação de água, fios, de cabos elétricos. Então, nós estamos falando de pessoas que vão passar mais uma noite sem eletricidade, sem calefação e com pouco acesso à água potável. Agora, os próximos problemas, a tendência de terremotos em regiões pobres é cólera e leptospirose. Porque os mortos que não foram ainda recolhidos, eventualmente pessoas que ainda estejam sob os escombros, falecidos sob os escombros, uma eventual chuva ou um vazamento de água vai levar água contaminada para o lençol freático. E isso vai dificultar ainda mais o abastecimento de quem sobreviveu. É mais ou menos como olhar uma tragédia dentro da tragédia. Se é que existe uma boa notícia, aparentemente há uma integridade das infraestruturas. Eu estou falando de rodovias, principalmente ferrovias. Os portos não foram atingidos. Aqui a gente está virado para o Atlântico e mais para cima o mar do Mediterrâneo. Então, embarcações que venham a sair da Itália, da França, da Espanha, de Portugal, podem chegar facilmente ao Marrocos, assim como unidades que venham das Américas, por exemplo, com ajuda humanitária. Os aeroportos estão funcionando, então é muito provavelmente que a partir agora dessa virada de sábado para domingo comecem a chegar os aviões com ajuda humanitária vindo dos países pobres. Na reportagem eu citei já uma iniciativa de Estados Unidos, Emirados Árabes, até a Venezuela já se prontificou a mandar mantimentos, remédios e itens de necessidade básica. Muito provavelmente Israel, que tem uma incrível tecnologia de hospital de campana, comece a mandar médicos, assim como os franceses, que são muito especializados nesse tipo de situação. O terremoto ele foi tão grande que ele foi sentido em toda essa mancha. Se aqui tem 75 quilômetros, eu estou falando que a distância até a capital Rabat é de praticamente uns 500 quilômetros. Até a vizinha Argélia, que está a 400 quilômetros da fronteira, também sentiu o tremor, para vocês entenderem o tamanho. E como Marrakech não tinha um histórico de terremotos, houve um grande terremoto na década de 60, mais na parte norte do país, que estava um pouquinho mais preparada e mais experimentada para essa situação. Aqui, como não havia esse tipo de histórico, havia muito pouco preparo para esse tipo de emergência. E os poucos bombeiros disponíveis estão sofrendo bastante para tentar atender todo mundo. Os hospitais completamente lotados e agora organizações como os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha e tantas outras ONGs humanitárias serão fundamentais no salvamento de pessoas que ainda estejam sob os escombros, Evandro. Vale, só rapidamente uma dúvida. Eu vi alguns números divergindo em relação à magnitude, 6,8, um pouco abaixo disso, 7,2. Esses números, eles costumam divergir nesses casos porque as autoridades vão analisando a profundidade desse terremoto? A gente tem que entender que existem 3 grandes organizações mundiais capazes de fazer leituras dos abalos sísmicos em todo o mundo. Nessa ordem: USGS, United States Geological Survey, que é o Departamento de Geologia dos Estados Unidos, é o mais bem preparado e que todos os outros institutos acabam copiando.
a Agência de Meteorologia e Sismologia do Japão e depois da China. Mais recentemente, a Turquia, que também é um ponto nevrálgico de terremotos, desenvolveu ali uma agência de monitoramento bastante eficiente. Mas isso é muito comum. Num primeiro impacto, os mecanismos e os medidores, eles fazem leituras mais amplas e depois há uma análise fina. Então, a tendência é que esse número seja ajustado. Ele é diminuído na maioria das vezes, mas é uma questão de ajuste. Por incrível que pareça, quando se fala de alta magnitude, a diferença de um abalo 7 para um 6,8, você fala, a diferença numérica é pequena, mas é uma escala bastante considerável de diminuição do tamanho. Então foi por isso. Primeira informação lá para casa do 7, depois foi ajustado para o 6,8. Não é um erro, mas é sim uma segunda leitura depois que os primeiros números começam a chegar. Favale, rapidamente, você volta hoje ainda mais tarde com mais assuntos internacionais? É claro que a gente estava com os olhares para cá, foi a grande notícia desse finzinho de semana, mas muita coisa aconteceu ao longo da semana e ao redor do mundo. Há exemplo do G20 que acontece em Nova Delhi, capital da Índia. A gente ainda vai tratar aqui no programa, mas depois, no Jovem Pan Internacional, a gente tem uma reportagem especial do que está acontecendo a portas fechadas em Nova Delhi. A ausência de Xi Jinping, presidente da China, Vladimir Putin, presidente da Rússia, também não foi. E isso pode abrir um campo, por exemplo, para a delegação brasileira, liderada pelo presidente Lula, ter um pouco mais de protagonismo. Entre outros assuntos, convido todo mundo depois do Jovem Pan, do Jornal Jovem Pan, o Jovem Pan Internacional.